O Ministério da Educação anuncia novo corte de verbas para as instituições de ensino. Sensação de insegurança. Alunos relatam assaltos em torno do Campo Centro. O URGS inaugura primeiro centro de referência LGBT+. Começa agora o URGS Notícias. Bom dia. O Ministério da Educação anunciou um novo corte de verbas para as instituições de ensino federais. Em um primeiro comunicado, o bloqueio seria de 14,5%, mas foi reduzido para 7,2%. O valor representa aproximadamente 1,6 bilhão de reais. A medida passou a valer desde seu anúncio e pode trazer consequências para as universidades, inclusive para a URGS. São mais de 39 mil alunos e 5 mil servidores presentes na maior universidade do Rio Grande do Sul. De acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, a medida pode afetar as entidades de diferentes formas, mas todas devem observar algum impacto a partir do corte. A situação também se dificulta porque o orçamento de 2022 foi menor que o de 2019, último ano em que as unidades tiveram seu pleno funcionamento presencial. A organização representativa alega que o novo repasse não levou em conta a correção da inflação do período. Mas, pois bem, um corte, esse é o corte que acabou se realizando para nós, de 7,2% no orçamento. Um orçamento que já era claramente insuficiente é absolutamente trágico. Quer dizer, a execução orçamentária que tinha sido planejada antes já estava na metade do caminho. Então, quer dizer, a gente tem que reorganizar todas essas atividades. Um levantamento do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a ASURGS, aponta que de 2019 a 2021, as perdas orçamentárias para a URGS chegaram em 39 milhões de reais. Com a atual decisão do governo federal, o corte representa uma queda de mais 13 milhões. Esses cortes vêm sendo sentidos ao longo dos últimos anos, principalmente após o golpe de 2016, com o governo Temer em 2017, a questão da PEC do teto dos gastos, ela comprime o orçamento também, né, e é uma medida que não viabiliza, né, a manutenção das políticas públicas como um todo, e o ensino superior como parte dessas políticas. O primeiro efeito real que tem, né, numa universidade como a URGS é na quantidade de pessoas disponíveis para atuar nos postos que são hoje terceirizados, postos de trabalho que são terceirizados. Em um documento enviado às instituições de ensino, o Ministério da Educação argumenta que o motivo do bloqueio seria atender o teto de gastos do governo federal. De acordo com a ASURGS e o Diretório Central dos Estudantes, a decisão pode afetar, além dos trabalhos terceirizados, a assistência estudantil. Já as unidades, como a Faculdade de Educação, apontam para dificuldades na manutenção das estruturas prediais. Quem estava em 2019 e está agora em 2022 consegue ver a diminuição do quadro de funcionários terceirizados da área da segurança. Isso pode ver muito claro. E outros tem a questão da assistência estudantil. A gente vai ver a questão do restaurante universitário, né? A qualidade da comida do Rio e a qualidade da comida do Rio está muito crítica, assim, né? Desde 2015, a Faculdade de Educação observa uma queda nas cotas orçamentárias recebidas. Segundo a diretora da unidade, desde então, os repasses conseguem ser destinados apenas para manutenção, sem possibilidade de investimentos na infraestrutura e na compra de novos equipamentos. Após 2 anos de prédios fechados, um corte de 7,2% aumenta as dificuldades já existentes. Na minha leitura, e uma leitura que a gente vem fazendo como coletivo de direções e como conselho, é uma leitura de um cenário que não considera o ensino público como investimento. Um corte de 7,2% é um corte muito significativo, de dificuldade de mantermos em pé e com o mínimo de atendimento.
Para dar um exemplo para você, com esses 2 anos, na volta dos prédios, muitas unidades tiveram dificuldades com equipamentos eletrônicos que já não estavam em funcionamento, lâmpadas que não estavam ligando, e tudo isso requer recurso, recurso da União repassado para que as instituições se mantenham. A Andifes afirma que está em diálogo com o Ministério da Educação e com o Congresso Nacional, lutando pela recomposição do orçamento. A gente discutir apenas que não haverá novos cortes não é suficiente nesse cenário. A gente precisa pensar em recompor aqueles cortes anteriores que já nos deixaram numa situação insustentável. Se houvesse novos cortes agora, aí com certeza nenhuma universidade conseguiria chegar até o final do ano. Entramos em contato com a reitoria, a Pró-Reitoria de Planejamento e Controladoria da URGS para entender os cortes, mas não obtemos retorno. A URGS divulgou o edital para pedido de isenção da inscrição para o vestibular de 2023. As solicitações podem ser realizadas até o dia 16 de setembro pelo site da universidade. Os candidatos precisam comprovar renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Além disso, devem atestar ensino médio cursado em escola pública ou com bolsa integral em escola privada. Após 3 anos sem eleições, em razão da pandemia, os alunos puderam escolher a próxima gestão do Diretório Central dos Estudantes. A vencedora foi a Chapa 2, uma junção entre membros da União da Juventude Comunista e do Coletivo dos Estudantes Indígenas da URGS. Com 37,6% dos votos, a Chapa 2 venceu as eleições. No segundo lugar ficou a Chapa 5, do movimento Eu Defendo a URGS, com 34% dos votos. Também participaram do pleito os grupos Muda URGS, Ocupar a URGS, Lutar e Mudar as Coisas e Sejamos Realistas, Exijamos o Impossível. A chapa vencedora assume a gestão dos anos de 2022 e 2023. A URGS abre o primeiro centro de referência para a população LGBTQIA+, e para quem convive com HIV e AIDS de Porto Alegre. O objetivo é prestar atendimento social, jurídico e psicológico para quem precisa de auxílio. Localizado no Anexo Saúde, o serviço foi inaugurado no dia 28 de junho, Dia Nacional do Orgulho LGBT. A equipe conta com profissionais da área da psicologia, enfermagem, direito e serviço social, e também com bolsistas de graduação, mestrado e doutorado. Após o atendimento inicial, o caso é encaminhado para os diferentes profissionais que possam responder da maneira mais qualificada. Acho que talvez o centro ele possibilite isso. O que eles falam? O que eles precisam? O que eles querem também? Esse lugar de um desejo, assim, de se colocarem no mundo, de se perceberem no mundo. Da minha parte, enquanto estudante de serviço social, é a parte de suporte social mesmo, da escuta também, dos encaminhamentos, da garantia de direitos para essa população que não consegue muitas vezes acesso aos seus direitos. O serviço é gratuito e não precisa ter vínculo com a URGS para ser atendido. É oferecida orientação jurídica para a troca de nome, para acessar a carteira de nome social, além de apoio para quem perdeu o emprego ou está em situação de segurança alimentar. Pessoas com HIV que buscam acesso ao passaporte gratuito, direito de benefício previdenciário, de prestação continuada e auxílio-doença também podem buscar atendimento. O Centro de Referência LGBTQIA+, da URGS, é o primeiro serviço de instituição pública da capital a ter atendimentos direcionados a essa comunidade. Espaços da sociedade civil, como ONGs, já prestavam assistência nesse ramo. O projeto está atuando em parceria com uma delas. A ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade é uma das parceiras e conta com uma equipe multidisciplinar que presta serviços às pessoas LGBT e com HIV. Agora, com a iniciativa do Centro de Referência, o espaço físico da ONG é compartilhado para ampliar esse trabalho de atendimento em rede. Então, para que o Centro de Referência também possa
fortalecer o trabalho que a gente tem aqui e encontrar esses usuários, né? Sempre existe um desafio para que os usuários conheçam os serviços disponíveis na rede. O Centro de Referência é um projeto de extensão vinculado ao Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero, o NUPSEX, e ao CIPAS, Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde, do Instituto de Psicologia da URGS. É que nessas ações de formação, de pesquisa e especialmente de extensão, né, a universidade possa também ser um fator de desenvolvimento de formação não só das pessoas, mas de uma nova sociedade, né, numa sociedade mais equânime, mais justa. O coordenador do centro da URGS acredita que o Estado não atende às necessidades da população LGBT e das pessoas com HIV. E eu acho que a importância é reconhecer, né, que são demandas que não são acolhidas pelos serviços. Então, a pessoa que chega numa delegacia de polícia ou que vai num serviço de saúde, enfim, que busca um atendimento humanizado em outros serviços da rede, eventualmente não consegue, porque encontra preconceito, discriminação, encontra dificuldade de acesso, né? Então, a gente consegue fazer com que a pessoa tenha a sua demanda atendida ou encaminhada de uma maneira sensível para os serviços. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta. Pela manhã e tarde é na Rua Uruguai, número 300, no Centro Histórico. E à noite, a partir das 6 horas até as 9h30, através do agendamento, na sala 310 do Anexo 1 da Saúde, na Rua Ramiro Barcelos, número 2777. O agendamento pode ser feito através das redes sociais do Centro de Referência, @CRDHURGS. Veja a seguir. Alunos relatam assaltos no entorno do Campus Centro. E ainda, URGS desliga aluno acusado de racismo. Roubo a pedestres no entorno do campus do centro da URGS tem preocupado diariamente estudantes que convivem na região. O medo tem sido tão grande que os alunos organizaram 2 iniciativas nas redes sociais. O objetivo dos estudantes é chamar a atenção das autoridades e da universidade para que a segurança nos arredores do campus seja reforçada. Num primeiro momento, ainda na primeira semana de aula, os alunos enviaram inúmeros e-mails ao 9º Batalhão da Brigada Militar, responsável pelo policiamento aqui do bairro. Já numa segunda ação, passado esses primeiros dias, foi criado um abaixo-assinado online para pressionar a universidade quanto ao assunto. Mais de 3.000 pessoas apoiaram a causa. O abaixo-assinado afirma que o campus centro da URGS vem sofrendo o maior número de assaltos e alega que a universidade não tomou nenhuma medida para otimizar a segurança. A reportagem entrou em contato com a reitoria e com a coordenadoria de segurança da URGS, mas não obteve respostas. Já o comandante do 9º Batalhão da Brigada Militar, o tenente-coronel Ivens Juliano, garante que os indicadores estão diminuindo mês a mês em 2022. Tudo depende da correlação que eu estou fazendo momentaneamente. Tá? Se eu comparar um mês para trás, eu tenho um comportamento. Está baixando os índices, aumentou o volume de pessoas, baixou os índices. Se eu comparar junho deste ano com junho do ano passado, este ano aumentou. Se por um lado a Brigada Militar defende que o número de roubos a pedestres na região esteja diminuindo, estudantes como Simon Rhodes e Roberta de Araújo tiveram experiências para esquecer. Simon foi assaltado quando se dirigia ao campus centro para resolver pendências com uma atividade extracurricular. E aí eu fui lá, ali pelo centro, que foi ali no Instituto de Educação. Então, tipo, por mais que eu tenha ido pelo outro lado da rua, eu tive que atravessar de novo para ir pelo Instituto de Educação para entrar na URGS. E foi, tipo, umas 3 horas da tarde. Eu acabei ficando parado sozinho, esperando o sinal abrir pro carro. Quer dizer, fechar, né, para mim poder passar. E aí eu fiquei sozinho e não vinha ninguém. E aí só veio o assaltante. Já a Roberta escapou de uma tentativa de assalto ainda no primeiro dia de aula. Ela aguardava um ônibus na Avenida Oswaldo Aranha e correu após ver 4 suspeitos vindo em sua direção. Eu fiquei muito inconformada com a falta de segurança, porque no meu caso de estudar de noite, acredito que a maioria das pessoas que estudam de noite é por necessidade de trabalhar durante o dia. E daí a gente tem uma jornada de trabalho extensa, cansativa, estressante no geral.
vai para a faculdade, chega lá e não tem segurança para tu estudar, e tu sai e ainda está totalmente vulnerável a um assalto. Diante das ocorrências, a Brigada Militar alega que patrulhas com motocicletas seguem sendo realizadas na região. Aqueles que passarem por situações parecidas, como as de Simon e Roberta, devem imediatamente, após o ocorrido, comunicar o Disque 190. O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma presencial ou online. Dia 18 de julho até o dia 3 de agosto ocorreram as inscrições de trabalhos para a 23ª edição do Salão de Extensão da URGS. Depois de 2 edições virtuais por causa da pandemia, o evento retorna em formato híbrido, entre os dias 26 e 30 de setembro. Com edições anuais, o objetivo é divulgar e integrar as atividades feitas pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. A URGS decidiu desligar o aluno Álvaro Herschuld, indicado por racismo, qualificado no ano passado. O doutorando de filosofia estava sendo investigado após enviar mensagem de cunho racista à namorada de outro aluno da universidade, que era negro. A decisão considerou o artigo 10, inciso 5º, do Código Disciplinar Discente. O tópico dispõe sobre infrações gravíssimas que incluem praticar, induzir ou incitar a discriminação de gênero, raça, cor, etnia, religião e orientação sexual. A portaria foi assinada pelo reitor Carlos Bulhões. Álvaro era aluno do programa de pós-graduação em Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Em nota, o PPG manifestou confiança no processo de desligamento. Além disso, declarou fundamental que manifestações ofensivas como as expressas pelo estudante sejam denunciadas e que todos os esforços sejam feitos para a preservação do respeito à igualdade. Quando se trata de saúde dos dentes, algumas pessoas não têm a condição necessária para dar prioridade a isso. Mas se você conhecesse os atendimentos que estudantes dentistas da URGS prestam à população, provavelmente mudaria de ideia. O motivo? O valor da consulta por apenas R$ 5,00. Para conseguir formar cirurgiões dentistas, a URGS tem em seu currículo obrigatório o atendimento dos alunos à população. Dessa forma, a faculdade ambienta os estudantes para as práticas profissionais que terão que enfrentar depois, quando já formados. E para quem é atendido, recebe uma chance especial para manter o tratamento em dia. Isso porque os custos são apenas valores simbólicos, que possibilitam as consultas para pacientes de baixa renda. Uma troca de benefícios, com o aluno adquirindo a experiência necessária dentro do estudo e o paciente cuidando da sua saúde com preço que caiba no seu bolso. Entre os discentes que realizam os atendimentos estão alunos da graduação, pós-graduação e bolsistas de extensão, todos sempre acompanhados de professores e técnicos administrativos. É importante que o paciente consiga ter a disponibilidade para atendimento semanal, podendo durar mais de um semestre. É uma troca muito interessante, muito produtiva para a formação do aluno, né? Porque a relação paciente-profissional é uma coisa que é super importante para a vida deles toda profissional, né? Então, aqui eles fazem esse acompanhamento. Nós temos clínicas com pouca assim, complexidade, até as clínicas bem complexas, onde se faz até a implantodontia, né? Então, esse treinamento do aluno é bem importante, assim, para conseguir essa formação, não só técnica, mas também pessoal, profissional, né? A gente vê aqui na faculdade que é uma necessidade muito grande, que tem muita gente que não tem acesso, porque a odontologia acaba sendo uma coisa muito cara. E aqui a gente acaba atendendo casos mais complexos. Muito legal ver o quanto eles depositam confiança na gente e o quanto eles precisam desse cuidado. A gente acaba conhecendo muita gente, histórias extremamente diferentes, de tudo que é tipo de população. E isso engrandece muito a gente, não só como profissional, mas também como pessoa. As consultas dos alunos são feitas no Hospital de Ensino Odontológico, na Rua Ramiro Barcelos. Apenas fechados nos finais de semana, a faculdade faz os trabalhos em 3 horários ao longo do dia. Das 8h30 da manhã até as 11h30, 1h30 da tarde até as 4h30 e 6h30 da tarde até as 9h30 da noite. É importante que o paciente consiga ter disponibilidade para atendimento semanal, podendo durar mais de um semestre.
A gente tem potencial de atendimento em 146 box, né? Isso dá em média, no último mês a gente atendeu 2.670 pacientes. E há potencial para ampliação, né? Na pandemia a gente, como medida de biossegurança, adotou o atendimento em dupla e há potencial, quando houver viabilidade, da gente atender mais pacientes desfazendo essas duplas. A gente teve elevação dos custos também dos materiais e equipamentos na pandemia. A gente tem prioritariamente, né, recursos da reitoria, que vem direto da universidade, e também recursos de projetos, de cursos de especialização e recursos da arrecadação dos atendimentos. Cada paciente é atendido em todas as suas necessidades e recebe orientação sobre a frequência de retorno. Aquele que quiser realizar um dos atendimentos deve preencher um formulário de manifestação de interesse, disponibilizado no site da Faculdade de Odontologia da URGS, através do ícone escrito Atendimento Odontológico. O inscrito será convocado de acordo com a demanda do ensino dos alunos. Na triagem, ele é chamado para exame que o encaminhará para a atividade clínica necessária ao seu tratamento. Os atendimentos são disponibilizados a partir de 3 anos de idade e não é necessário encaminhamento de unidades de pronto atendimento. Se não tivesse aqui seria difícil, né? Muito caro o tratamento. E aqui é bem mais em conta. Muito satisfeito, bom atendimento. No próximo bloco, conheça a realidade da Casa do Estudante Indígena. E ainda, coletivo de mães reivindica maiores incentivos para a permanência na universidade. A Casa do Estudante Indígena está em condições precárias. Moradores reivindicam adequações. A realidade da Casa do Estudante Indígena é precária. Muitos dos dormitórios estão divididos por cobertores. Alguns dos quartos estão sendo divididos por mais de uma família. Os banheiros recém passaram por uma pequena reforma, onde foram substituídos alguns vasos sanitários, do tamanho infantil para o adulto. Também 2 pias do banheiro foram adequadas para tamanho adulto. As antigas salas de aula, que um dia foram da creche dos servidores da universidade, precisam de readequações para se tornarem dormitórios. Estão bem precarizadas aqui na SEI, enquanto quartos, assim, ela não tem as adequações necessárias para serem quartos de creche para uma família, porque eram antigas salas, né? A Casa do Estudante Indígena precisa de mais 50 vagas para poder atender todos os estudantes da graduação e pós-graduação. O número de vagas oferecidos pela casa e a falta de adequação deixam os moradores preocupados. As vagas oferecidas não chegam nem à metade dos estudantes indígenas matriculados na universidade. Ela está em situação precária e superlotada. Atualmente possuímos mais de 45 moradores, incluindo as crianças. Devido a isso, ainda há outros estudantes que estão residindo na CEI, na CEL, na Casa do Estudante da URGS, ou em suas próprias aldeias, e fazem essa locomoção rotineiramente. Com a readequação, a casa poderia dispor de mais vagas. As famílias teriam mais privacidade, não precisando mais de cobertores para dividir os dormitórios. Diante dessa situação precária, nossa reportagem procurou o PRAE, o Programa Assistencial Estudantil, responsável pela manutenção da Casa do Estudante Indígena. Passou a ter uma nova finalidade, que é uma moradia estudantil. Então a gente precisa sim fazer uma readequação, né? Então, sim, está pensado nessa readequação, as divisórias, reforma elétrica, reforma dos banheiros, reforma também passando pelo PPCI, né, que é o Plano de Prevenção de Incêndio. Então, isso tudo já foi encaminhado para os setores responsáveis dentro da universidade, junto com a SUINFRA, né, que a SUINFRA que é o departamento que cuida da infraestrutura dos prédios da universidade. Então, a gente já tem uma equipe da SUINFRA destinada para fazer o projeto de readequação desse prédio para essa nova finalidade, que é uma moradia, que passa por tudo isso, né? Então, uma vez que esse projeto ele esteja concluído, os moradores, né, eles estão cientes disso,
a gente vai ter uma noção da capacidade também de moradores que vão poder ocupar esse espaço físico, né, essa moradia estudantil. Segundo o PRAE, após a conclusão das obras, deve ser feita uma avaliação de quantos dos estudantes indígenas demandam moradia, pois mesmo assim a casa não deverá comportar a totalidade dos estudantes indígenas matriculados na universidade. Se esse for o caso, o PRAE deverá pensar em uma possível ampliação. Após 2 anos sem realizações, o Portas Abertas da URGS está de volta. Ocorrido em 25 de junho deste ano, o evento marcou a volta de quase 30 mil alunos de escolas para os campos de toda a universidade. As medidas de segurança contra o coronavírus foram obrigatórias, com a entrada nos prédios permitida a quem estivesse de máscara e possuísse o comprovante vacinal. A URGS acolheu o público com atividades nos pátios, palestras nas salas de aula e visitas guiadas dentro de cada faculdade. A edição deste ano foi recorde em atividades oferecidas, cerca de 1.400, 200 a mais das realizadas no evento anterior, em 2019. Os ex-ditadores Arthur Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, que nos anos de 1964 a 85 presidiram o Brasil durante a ditadura militar, perderam os títulos de professor doutor honoris causa nesta sexta-feira. O Conselho Universitário aprovou por 48 votos a favor da cassação. Gaúchos Médici, Costa e Silva se tornaram doutores honoris causa da URGS enquanto estiveram à frente da presidência do Brasil. O Conselho Nacional da Verdade aponta que os 2 ditadores foram responsáveis por graves violações de direitos humanos. A falta de creches para os filhos dificulta o desempenho acadêmico de mães estudantes. Além de espaço para deixar as crianças, o coletivo Mães da URGS pede melhor assistência estudantil e o retorno de creches no contraturno. Uma pesquisa realizada no ano de 2021 pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior revelou que 4,7% dos trancamentos de cursos de graduação são por causa da licença maternidade ou por impedimentos como saúde, trabalho financeiro e falta de assistência. Segundo a PL 2189/19, as instituições de ensino superior pública e privada são obrigadas a criar espaços recreativos para crianças de até 4 anos e os estudantes devem estar matriculados durante o horário das aulas. Mas é a real, porque não tem com quem deixar as crianças, entendeu? Então eu não tenho como fazer todas as disciplinas e a parte de fazer os trabalhos, né? As atividades propostas em cada disciplina também. Porque a gente mal bem tem que ter tempo para ler, tem que ter tempo para fazer, tem que ter tempo para tudo. Os espaços físicos da URGS não foram preparados para acolher estudantes com filhos. O restaurante universitário é um exemplo deles. Mãe não pode levar as crianças na RU, entendeu? Não tem estrutura nos prédios para receber os filhos. Teve gente que já foi barrada, né? Ali no Instituto de Artes. A guria foi barrada por estar com a criança. E eu já tive que levar a filha em aula também, mas graças a Deus nunca encontrei problema, mas é isso aí, não tem fraudário, não tem... No início do semestre, uma aluna trouxe seu filho para assistir às aulas, porém, ela recebeu um ofício dizendo que não poderia estar mais aqui com seu filho. Na época, a direção do prédio disse que este ofício era desconhecido e que as mães podem sim trazer os seus filhos para a sala de aula. A aluna, então, pediu para que o nome dela e o curso não fossem revelados. O coletivo Mães na URGS foi criado para dar apoio às mães universitárias. Segundo o grupo, a universidade ignora a realidade das alunas que precisam se dividir entre estudo, trabalho e cuidar dos filhos. As políticas de assistente estudantil, como o retorno da creche, o contraturno escolar para os filhos e o auxílio creche, são demandas urgentes que as mães enfrentam para permanência nos cursos. O auxílio creche de R$ 250 por dependente é oferecido pela Pró-Reitoria de Assistentes Estudantis. O valor é pago para crianças de 0 a 5 anos de idade. O grupo enviou uma carta aberta à comunidade acadêmica e ao Conselho Universitário no dia 9 de julho de 2020, pedindo mudanças e relatando as principais dificuldades, tais como licença maternidade, espaço físico, dentre outros. E a percepção de, mas a gente precisa pautar quais são as nossas necessidades nesse contexto. E aí a gente conseguiu se organizar para escrever uma carta. O movimento Parenting Science discute a maternidade no universo da ciência no Brasil.
foi criado em 2016 pela professora e pesquisadora Fernanda Stanisłaski, da URGS. Hoje conta com 16 cientistas de centro de pesquisa de todo o Brasil e foi anunciado no ano de 2021 vencedor do Prêmio para Mulheres Inspiradoras na Ciência de uma das mais importantes revistas científicas. Passa então por uma readaptação à nossa carreira, de como é que a gente conseguia se dedicar, continuar sendo docente, sendo cientista. E na época a gente não via essa discussão de uma maneira ampla e nem ações focadas, né? Então o Parenting Science surge com esse intuito de levantar essa discussão de como é ser uma mãe cientista e de tentar buscar dados para fomentar o desenvolvimento de políticas de apoio. Para participar do grupo de WhatsApp coletivo Mães na URGS, basta você acessar o link de convite aqui nessa descrição. Entramos em contato com a PRAE, mas não tivemos respostas sobre as demandas do coletivo. Em nota, disseram que o edital está aberto até 8 de setembro e a creche não tem previsão de retorno. O URGS Notícias fica por aqui. Até a próxima!